Prova de UFOs. É difícil de encontrar, mas dados meteorológicos marcianos absurdos são expostos aqui. Isso leva à pergunta favorita de todos. Por que o governo mentiria para nós? Atualizado em 13 de agosto de 2015, por Eliyahu Rips. Que diferença tudo isso poderia possivelmente fazer? Em referência à pressão atmosférica marciana, me foi perguntado por um vizinho, George, aqui no Cabo Canaveral. Ele é um engenheiro aeroespacial cujo trabalho é instalar instrumentação na espaçonave Orion. É suposto, eventualmente, ajudar a levar os astronautas a Marte. George sabia que eu tenho um site adicional além do MarsCorrect.com, arccode.com. Ele queria saber se há uma ligação entre minha pesquisa sobre Marte e a minha investigação do código da Torá. Eu estava tentando usar um conjunto de dados para apoiar outro. Eu assegurei a ele que quando eu investigava um tópico controverso, minha Bíblia é o método científico, embora quando se trata de Marte ou de qualquer dado patrocinado pelo governo, ou gerado pelo governo, como mencionado, eu também analiso as pessoas que produzem ou liberam. Com Marte, esta é uma parte importante de encontrar a verdade, porque a regra é que todas as informações sobre Marte devem ser divulgadas por um homem de relações públicas da NASA, Guy Webster, ou sua equipe. Assim, o público só sabe sobre dados derivados de Lander depois que o governo nos permite saber o que ele quer que saibamos. O público só sabe sobre dados derivados de Lander depois que o governo nos permite saber o que ele quer que saibamos. O que isto significa é que nenhum questionamento de dados pode ser abordado sem passar por um escritório de relações públicas do governo. Isso pode implicar coloração política de dados divulgados ao público, ou ocultos. Quase certamente havia uma agenda política envolvida quando o diretor da NASA, o Dr. James Fletcher, ordenou que os monitores coloridos no JPL fossem sintonizados manualmente, longe do céu azul que eles estavam originalmente mostrando para o Viking 1, para um céu avermelhado. Cada foto daquele ponto em 1976 até 2012 mostrou a cor errada do céu. Apenas com o MSL, 36 anos após o Viking 1, quando tiraram a tampa contra a poeira de uma lente de câmera, ver figura 42i do nosso relatório básico, vimos a verdadeira cor do céu. Veja as figuras 42H e 42i. Da mesma forma, tivemos que esperar até 2011 para a NASA nos dizer que a conclusão original de que não havia produtos químicos orgânicos no Viking 1 e 2 estava incorreta. Em 2013, também aprendemos que há 2 litros de água em cada metro cúbico de solo na cratera da Galé, e provavelmente em qualquer outro lugar em Marte. Nesse ritmo, muitas gerações passarão antes que nos seja dado um retrato completo da verdade. Então, que diferença isso tudo faz? A raça humana está sofrendo de um caso maciço de amnésia. De acordo com afirmações religiosas sobre a idade da humanidade, uma rápida busca online, pela época em que o Homo sapiens surgiu pela primeira vez, indica um período de pelo menos 100.000 a 200.000 anos atrás. No entanto, sabemos muito pouco sobre os nossos antepassados de antes, cerca de 5.000 anos atrás, e há até controvérsias sobre a idade da Esfinge, no Egito. Robert Schoch, 1992. Existe uma ligação entre nossos ancestrais e qualquer civilização que possa ter existido no planeta vermelho? Quando o Viking 1 Orbiter observou Marte em 25 de julho de 1976, enviou-nos a famosa imagem do que parecia ser um rosto em Sidônia, numa plataforma de 2 km situada a 40,75 graus de latitude norte e 9,46 graus de longitude oeste. Na época, o cientista-chefe da Viking, Jerry Sofen, descartou o Fácil Mars como um truque de luz e sombra. No entanto, uma segunda imagem, 070A13, também mostra a face e foi adquirida a 35 órbitas Viking mais tarde em um ângulo de som diferente da imagem 035A72. Esta última descoberta foi feita independentemente por Vincent Di Pietro e Gregory Molenaar, 2 engenheiros de computação do Goddard Space Flight Center da NASA. Di Pietro e Molenaar descobriram as 2 imagens erradas, as molduras Viking 035A72 e 070A13, enquanto procuravam nos arquivos da NASA. Imagens tomadas décadas depois não sustentaram as originais, e a crença, de uma origem alienígena da mesa, em forma de face, foi usada para ridicularizar e ignorar o trabalho dos cientistas que apoiaram o que foi visto pela primeira vez. A análise do rosto está além do escopo deste artigo, mas é tentador igualar o que parece ser desinformação sobre a pressão do mar em Marte para Sidônia. Por que o governo esconderia a verdade sobre Marte? Basta olhar para o pânico que se seguiu, quando Orson Welles deu sua transmissão de rádio, Guerra dos Mundos, em 1938. Combine isso com relatos de isótopos radioativos encontrados em Marte que correspondem ao que é visto em detonações nucleares na Terra, e é fácil entender o porquê governos podem querer manter o público longe de conhecer a verdade sobre Marte. Enquanto o trabalho de Brandenburg, Evidências de um reator paleonuclear grande e natural em Marte, só discute uma causa natural para uma antiga explosão nuclear lá, seu livro de 2011, A Morte e a Sorte em Marte,
A síntese de Newmars, na página 179, transmite a ideia de uma explosão causada por uma grande inteligência com grande malícia. Eu acredito em Brandenburg. Não é importante, embora eu deva dizer que ele deveria ter tido tempo para editar seu livro antes de publicá-lo. Eu acredito na palavra literal da Torá. Isso também não é importante. Há muitas maneiras de interpretar a Torá. Literal é apenas um deles, e nem sempre o caminho certo. Eu tento manter minhas crenças pessoais fora da minha pesquisa sobre Marte. Há indícios intrigantes na Bíblia sobre o contato entre alguém não humano, Nepilim gigantes, e as filhas do homem, em Gênesis 6:4. Essas ideias podem ser vistas como distrações, mas a realidade é essa. O clima de Marte não coincide com a baixa pressão de Marte, apoiada pela NASA. Tanto a ciência quanto a religião enfatizam a importância de nosso passado e nosso destino no futuro. É geralmente aceito na ciência que Marte já foi um mundo mais quente e úmido, com oceanos. Se a pressão do ar permanece alta, ainda há a questão do que aconteceu com seus mares. Se Marte tivesse vida, tudo morreria, ou simplesmente se mudaria para o subterrâneo. As bactérias já viajaram de Marte para a Terra depois de um impacto de asteroide. Isso desempenhou um papel na nossa evolução. Será que algo muito mais alto na escala evolucionária chegou daqui até aqui, e foi ligado a Sidônia, ou aos Nefilins da Bíblia? Eles influenciaram ou coloriram qualquer das experiências religiosas ou doutrinas da humanidade? Essas são questões de importância fundamental. A raça humana frequentemente usa a doutrina religiosa para justificar as guerras. No entanto, o governo pode se preocupar com o fato de que dados que apoiam um passado que geralmente não esteja de acordo com a Bíblia, levariam à anarquia e ao caos. A realidade é que a divulgação teria efeitos diferentes entre diferentes populações. No mundo muçulmano, pode haver menos tendência para os jovens gritarem, Allahu Akbar, Deus é grande, ao cometerem atentados suicidas com a promessa de 72 virgens no céu, como uma recompensa apropriada. Mas no Ocidente, pode haver um aumento no crime, porque alguns podem interpretar a revelação para implicar que os 10 mandamentos, ou os 7 preceitos de Noé, não são ditados por nenhuma autoridade superior. Apesar das preocupações que acabamos de dar, não devemos permitir que qualquer governo tenha um passe livre quando se trata de estabelecer ou manter crenças comuns. Sim, pode haver algum choque cultural no começo. Mas, obviamente, quando se trata de diferenças religiosas, não podemos estar certos. O impulso da minha pesquisa sobre Marte é sobre a pressão do ar de Marte, em vez de UFOs. Sou mais aberto sobre o que sei. Se as naves alienígenas nos visitaram e estiveram envolvidas em sequestros, então, a função do governo não deveria ser estar trabalhando com eles, os extraterrestres, para obter tecnologia. Os governos deveriam estar defendendo os cidadãos de abuso. Embora eu seja um judeu ortodoxo moderno, não direi a meus leitores qual religião, se é que há, acreditar. O judaísmo ortodoxo não busca convertidos, e muitas vezes até os desencoraja, preferindo simplesmente recomendar que os não-judeus sigam as leis gerais da moralidade, encontradas nos 7 preceitos de Noé, nenhum dos quais requer crença em Deus. Vou concluir afirmando o seguinte. No que diz respeito a Marte, não existe uma verdade última lá fora. Vimos a NASA lentamente se inverter muitas vezes sobre Marte. Quer tentemos entender nosso passado ou dar à nossa espécie uma pólice de seguro contra a extinção causada por um futuro impacto de asteroide, com nossa crescente população, Marte é um sábio investimento na abertura de outra casa. O esforço da Amazônia para enviar pessoas em uma missão unilateral para o planeta vermelho atraiu mais de 200 mil candidatos. Vamos voltar à pergunta do engenheiro, Orion. Que diferença poderia todas as descobertas deste relatório fazer? A resposta depende do motivo pelo qual a NASA está errada. Existem diferentes conjuntos de consequências que fluem de dados climáticos incorretos devido à erro humana do que aqueles que fluem da desinformação deliberada. Se estamos lidando com erro humano, e a NASA subestimou a pressão do ar de Marte, em 2 ordens de grandeza devido a filtros de poeira de transdutor de pressão projetados inadequadamente, então tempestades de vento marcianas seriam muito mais perigosas do que se imaginava. No entanto, uma pressão mais alta, que pode explicar por que a MSL descobriu 2 gotas de água em cada metro cúbico de solo, também facilita muito a localização de recursos vitais para o suporte de vida em Marte. Mas se estamos lidando com mentiras deliberadas, as consequências são muito mais sinistras. Até que eu fiz 60 anos, e fui forçado a me aposentar do serviço militar, devido à minha idade. Eu servi como um planejador de resposta à prontidão de contingência. Eu escrevi planos de guerra e planos de resposta a desastres. Uma organização como Marte 1 pode precisar planejar fisicamente a defesa de sua missão a partir de ações que possam ser ordenadas por aqueles que têm a intenção de manter a verdade sobre Marte desconhecida. De fato, se a política do governo é nos enganar sobre encontrar a vida no espaço, é provável que tenham sido tomadas ações que são de natureza criminosa.
No entanto, se o governo quiser que a tampa seja mantida, porque eles não sabem como se defender da ameaça extraterrestre, eles devem se sentir à vontade para me dar um telefonema. Eliahu Rips.